Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Eu estava ouvindo só os desencarnados. Agora ouvi todos. Eu também lavei roupa, Ritinha. Se tem uma tarefa que deixa a gente feliz, é lavar roupa toda, estender toda, recolher e ficou lá para dobrar. Ficou. Aí não dei conta de fazer tudo, ficou lá, depois eu faço. Então, gente, nessa noite, né, de segunda-feira, hoje seria a doutrinária do nosso irmão Nadiair, mas ele não pôde comparecer e perguntou se eu podia vir. Eu disse, mas é claro. E eu já estava com esse tema já intuído, assim, já estava mais ou menos alinhavado. E se eu estou indo, né, porque nós somos trabalhadores, né? Aparece a tarefa, a gente está lá. E quem precisa trabalhar somos nós. E o tema desta noite eu abri, porque eu faço assim em relação ao tema, né? Eu tô com o evangelho, daí a gente abre o evangelho. E o tema tá ali. Não sei se acontece isso com vocês quando pegam para ler. Eu abro assim e já aparece ali. Não é toda a vida também, né? Mas hoje, né, veio esse tema dos bons espíritas. Porque todo mundo pensa que ser espírita, as pessoas espíritas são tão boas, né? E a gente acredita que a gente é bem bom. Mas não, né? Se a gente fosse tão bom assim, a gente não estaria reencarnando de novo. Estamos aqui para resolver uma série de pendências que a gente não deu conta lá na outra encarnação. Então, graças a Deus que a gente pôde vir, pediu para vir e está nesta família, está nesta casa espírita, está fazendo esse momento da nossa vida o melhor que a gente consegue. Então, o que seria ser um bom espírita? Ele está lá no capítulo 12, no item 4. Os bons espíritos. É um texto até bastante longo, sabe? Que traz muito ensinamento. Mas, como a gente só tem 30 minutos, a gente vai dando uma resumida. Então, vou usar isso aqui. O que significa ser bom espírita? Allan Kardec nos apresenta uma ideia muito importante. Ser espírita não significa apenas frequentar uma casa espírita. Allan Kardec sempre muito à frente do seu tempo, né? Então não adianta, não significa só vir aqui, né? Olha, eu já cuidei da minha fé na segunda-feira, já está cuidada, então eu já sou um bom espírita. Não, o bom espírita também precisa vir na casa, né? Precisa estudar, precisa ler as obras, mas o bom espírita participa também de outras atividades. Então, ser espírita não significa apenas vir na casa espírita, participar de reuniões, estudar todos os livros ou conhecer os princípios da doutrina espírita. Isso aí já é uma função que a gente precisa ter, né? Tudo isso aqui, ó. Vim aqui, participar de alguma atividade daqui, estudar os livros, conhecer as obras, né? E conhecer a doutrina. Mas Allan Kardec diz o seguinte: ser espírita é, sobretudo, assumir um compromisso com a própria transformação moral em sua reforma íntima. Então, ser espírita é um compromisso com a gente, não é com o outro. Nós fomos convidados, de alguma forma a gente chegou até essa casa ou qualquer uma outra, e a gente é convidado a fazer a nossa reforma, a nos tornarmos uma pessoa melhor. Então, é um compromisso individual. Eu não estou aqui para melhorar uma outra pessoa. Estou aqui para conhecer as obras, para me tornar uma pessoa melhor, para poder lidar e conviver com algumas pessoas difíceis também na nossa vida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para reconhecer, identificar e controlar suas más tendências. Na psicologia, esse controlar as más tendências, os maus pensamentos, significa controle inibitório dos impulsos. E as crianças não têm, né? Até uma certa idade, até uns 3 anos, as crianças não têm. Mas nós, adultos, nós temos, que está numa região do cérebro chamada censura. Então, a gente tem vontade de fazer algumas coisas, de dizer alguma coisa, e a gente não faz. Isso se chama controlar, isso se chama
controlar as más inclinações, as más tendências, porque nós somos o tempo todo tentado alguma má tendência. Isso não é durante a vida, isso é no dia, no próprio dia que a gente está vivendo, acordou, a gente já é tentado a uma má tendência, uma má inclinação, que se a gente não se policiar e não perceber, a gente está fazendo coisas erradas também, e nos prejudicando na nossa evolução. Isso significa que o conhecimento espírita deve produzir consequências positivas em nossa maneira de viver. Então, não é uma doutrina que vai trazer consequências negativas para a gente. Lógico que tem algumas pessoas que pensam, não, tem o obsessor, né? Eu estou obsediado, aí fica com medo daquilo, né? Eu estou tem um obsessor, assim, algum fenômeno me prejudicando. Mas se você acredita em Deus e sabe que como filho dele você está bem protegido, e sabe que Jesus é o nosso maior exemplo, a gente não pode temer essas más tendências, essas situações onde a gente acha que pode estar sendo prejudicado por um obsessor espiritual. O que caracteriza o verdadeiro espírita? Porque nós somos espíritas, mas nós não somos perfeitos e nós somos cheios de más tendências e defeitos. Porque se a gente fosse perfeito, nem aqui estaríamos mais. A gente já estaria lá no outro plano, né? Porque a perfeição é de outro universo, de outro momento, é de lá, de quem já está bem evoluído. Então, através da sua transformação moral, reforma, que é o mesmo que reforma íntima, é cada um vendo dentro de si o que pode melhorar nas suas, todas as tarefas do dia a dia. Porque a reforma íntima, o nome já diz, reforma íntima, individual, subjetiva. É eu comigo mesmo tentando melhorar. Esforço diário para evoluir como pessoa. Até a gente precisa se elogiar, né? Quando a gente faz alguma ação que foi bem legal, a gente, poxa, agora eu gostei de mim, agora eu fiz direitinho. Mas num dia todo, muitas coisas a gente também ainda faz. Ainda pisa na bola com pessoas, né? É no trabalho, é na família. Então, tem a prática da caridade e da fraternidade. Eu sempre falo aqui, essa prática da caridade, ela ajuda muito na nossa reforma íntima, na nossa evolução espiritual. É a pessoa destinar uma parte da sua semana, uma hora da sua semana, algum momento que possa estar auxiliando o outro na sua dificuldade. Porque todo mundo tem habilidades. Não tem ninguém que não possa aprender algo novo e não tem ninguém que não tenha uma habilidade que possa auxiliar alguém. Então, perseverar, né, diante das dificuldades, não é diante de uma primeira dificuldade que a gente vai encontrar que a gente já vai desistir. Uma das qualidades que Deus nos deu foi a perseverar na fé, perseverar na tarefa. Saber que se não deu certo hoje, amanhã eu tento de novo. Porque nós precisamos ter fé. Fé em Deus. É não fraquejar na nossa fé. Quando a gente fraqueja na fé, a gente começa a abrir caminhos para que as intenções negativas vão chegando. Parece que tudo dá errado, nada acontece, eu faço tanto e só acontece coisa ruim comigo. Essa hora que a fé dá uma fraquejada e abre espaço para que uma outra, a inclinação para uma vibração mais inferior possa ser alcançada. E a gente tem que evitar isso, né? O que é uma transformação moral em si? Não se trata de ser perfeito, mas de estar em processo de aperfeiçoamento constante. Nós estamos aqui, a maioria que está aqui já viveu mais de um terço da sua vida, mas a gente precisa estar em evolução constante, gente. Não é porque eu estou bem hoje, que eu já fiz a minha boa ação da semana, que daí esse mês não preciso mais me dedicar a nada. Então, deixa eu ver, volta aqui.
Não se trata de ser perfeito, mas de estar em processo de aperfeiçoamento constante. Então, é cada dia a gente tentar ser um pouco melhor do que a gente foi ontem. Isso não é uma tarefa muito fácil, mas a gente pode tentar. Se ontem eu não fui, ou teve situações onde eu poderia ter agido de uma melhor forma e eu não consegui, hoje eu vou tentar de novo, porque situações vão aparecer. Autoconhecimento, né, e reforma íntima é a gente se conhecer. Se conhecer, se permitir, se perdoar. Conhecer que a gente é falho, que a gente é humano, por isso que a gente está aqui. Identificar as nossas imperfeições sem desânimos, porque nós somos imperfeitos. Deus botou a gente aqui, nos deu a vida, e Ele não disse para a gente ser perfeito, disse para a gente evolua a cada dia, seja o teu melhor, faça o melhor pelo outro que te encontra, né? Se eu sempre digo que a pessoa possa se sentir um pouco melhor depois de estar com a gente. Não sei se vocês têm essa percepção assim, de pensar que se a pessoa chegou até nós, algo trouxe essa pessoa até nós, o mínimo que a gente pode estar retribuindo é que ela se sinta um pouco melhor do que quando chegou. Por isso que a gente está aqui. A doutrina espírita, ela é um condutor também de informações. Às vezes as pessoas que estão começando agora, estão migrando, né, de outras doutrinas, vindo conhecer essa, nós temos a responsabilidade de passar informação do que de fato consiste essa doutrina. Então, tentar ser cada dia uma pessoa melhor é uma tarefa muito difícil, porque se eu fui boa hoje, amanhã eu já posso ser mais ou menos, depois tá, porque eu já fui bem essa semana, mas não, é uma busca constante de evolução enquanto espíritos aqui reencarnados, de que a gente melhore, para que quando a gente volte para casa, a gente possa estar um pouco melhor do que quando chegou. Porque nós chegamos aqui, precisamos voltar, e a vida ela dá muitas voltas. E essas voltas que a vida dá, ela acaba nos mostrando uma série de coisas. E a vida ela é tão perfeita que ela, às vezes, as situações se repetem, principalmente nos núcleos familiares, né? Ou aconteceu uma situação da avó com o filho, alguma coisa, daqui a pouco a filha está vivendo a mesma situação, o pai. Então a vida ela traz essas voltas, esses reencontros, esses recomeços para a gente aprender e se melhorar. O evangelho aplicado às relações familiares pode ser, né? Esse nosso evangelho pode ser aplicado às relações familiares, profissionais e sociais. O evangelho ele está em todas as etapas da nossa vida. E é um tripé, né? O trabalho, a família e as relações sociais. Se um dos três não estiver bem, ou se a gente empregar uma energia maior num deles e os outros ficarem danificados, um pouco mais prejudicados, a gente também não vai estar bem. A gente precisa estar equilibrado emocionalmente na medida do possível para que as instâncias da nossa vida tenham algum equilíbrio. Os bons espíritas no cotidiano é o dia a dia, gente. É o dia a dia. Você não precisa sair por aí dizendo para todo mundo que você é espírita e que você é bom, porque nós não somos bons, né? A gente está tentando. Até mesmo nas casas espíritas existem conflitos. O espírita é bom espírita, então na casa espírita todo mundo se dá bem, todo mundo concorda com as opiniões dos outros, de um e de outro. Não é assim. Aqui também é um lugar de aprendizado. Tem conflitos também e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Como reagimos quando somos contrariados? Como é que a gente reage? Geralmente a gente reage na mesma medida e no mesmo tom de voz que o outro, né? Assim a gente se iguala ao outro e ninguém sai do lugar. Então, reagir, como é que a gente reage? A gente é contrariado, a gente, no mínimo, enquanto espíritas, você precisa entender que o outro pode ter uma opinião
diferente da nossa. E também ser uma opinião, e também ser válida. Como tratamos quem pensa diferente? A gente trata bem quem pensa diferente? Se eu gosto do azul, o outro gosta de rosa, eu não vou tratar aquele porque não é igual a mim? A gente trata diferente quem pensa diferente? Às vezes a gente não trata, mas como diz a Rose, nós não falamos, mas nós pensamos. Perdoamos ou alimentamos ressentimentos? Será que a gente perdoa de verdade? A gente já falou várias vezes aqui sobre perdão, sobre o auto-perdão. Será que a gente se perdoa de verdade? Será que perdoa o outro assim completamente? Porque perdoar o outro não é aceitar o erro do outro. Perdoar o outro é entender que ele é diferente de mim, é humano e está em processo também de evolução e que tem as falhas como qualquer um de nós. Fazemos o bem sem esperar reconhecimento? Ou fizemos qualquer coisa que a gente faça já alarma assim para todo mundo saber o quanto a gente é bom? Mas tem uma passagem bíblica que diz muito assim que o que a tua mão direita faz, o que a tua mão esquerda não precisa saber. Então você pode fazer o bem sem alarmar muito. A verdadeira caridade começa nas pequenas atitudes. São nas pequenas coisas. Essa é a verdadeira caridade. Você não precisa fazer algo muito grandioso, né? Mas que você tenha a intenção de fazer algum tipo de caridade para fazer bem para alguém. E sempre vai ter alguém precisando, nem que seja de uma escuta, vai estar precisando. Um dado que chama muito atenção, numa das últimas pesquisas que eu fiz, é que a saúde mental, em todas as pesquisas no mundo, ela ultrapassou, enquanto preocupação de saúde, ela ultrapassou o câncer. A saúde mental está em primeiro lugar das doenças do mundo. Depois vem o câncer. Então, o câncer sempre foi uma doença que prejudicou muito, sempre era uma preocupação, tinha um índice bastante elevado. A saúde mental hoje é uma preocupação mundial. O Brasil é um dos países mais ansiosos que existe do mundo. E a depressão é uma das doenças que vai incapacitar para o mercado de trabalho até 2030. A gente fala de 2030 como se fosse algo muito longe, né? Mas ano que vem já é 2027. Então, é uma das doenças que mais vai incapacitar para o mercado de trabalho. E quem é que vai para o mercado de trabalho? Não é uma idade produtiva? Não é do 20, né? Assim, é uma idade muito jovem quem está no mercado de trabalho. Então, até se aposentar, a gente já está com mais idade, mas geralmente essa doença mental ela vai aparecendo, a depressão principalmente durante o processo de trabalho. Inclusive, tem a doença que o trabalho gera, que é o burnout e o burnout. Né? Nós temos essa doença que já é reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, ser espírita é um compromisso com a própria transformação, e isso é individual. Não posso me transformar porque o outro quer que eu me transforme numa pessoa melhor. Não é assim que funciona. Eu tenho que ver que como eu estou agindo, como eu estou fazendo, não está muito bom e que eu posso melhorar, que eu posso me transformar. E isso é individual. Eu gostaria que ficasse bem claro para vocês que qualquer mudança nossa interna, ela não depende do outro. Lógico que se está com muita dificuldade, vai procurar um profissional que trate, que cuide dessa área e possa, para entender melhor isso. Mas o compromisso maior de transformação, ele é individual. A doutrina não deve apenas ser estudada, mas vivenciada. Porque não adianta a gente vir aqui na segunda-feira, estudar a doutrina, pegar o livro na biblioteca, tudo, e depois, a semana inteira, fica tudo muito bagunçado na nossa vida, na nossa família, na nossa rotina. Então, a doutrina não é apenas, não é para ser só estudada. Eu li o livro, então eu já sou um espírita, um bom espírita. Mas a gente precisa ser espírita aqui na casa e fora da casa também. Né? Conhecer bem as nossas limitações e o nosso compromisso. Para a gente refletir, né? Depois que a gente conhece o Evangelho, não sei se todo mundo já leu alguma parte,
O que está mudando em mim? O que é que o Evangelho me diz que eu já estou sentindo alguma mudança em mim? Pelo menos, a gente tem que ter uma consciência de que o outro tem uma opinião diferente da minha. E que eu preciso voltar para casa, no caso, para quando eu desencarnar, no mínimo um pouco melhor de quando aqui eu cheguei. Talvez a pergunta também seja uma pergunta importante. Eu sou um bom espírita? O que é que eu estou fazendo, eu individualmente, o que é que eu estou fazendo para ser um bom espírita? Né? Será que eu estou conseguindo? Ou será que estou só fazendo de conta? Né? Eu leio a obra e eu já sou um bom espírita. Não, nós somos, os espíritas são pessoas que têm uma fé, que acreditam em Deus. Então, a gente precisa ter um compromisso quando lê essas obras de se sentir e de fazer com que o outro se sinta em paz. Sempre que possível. Não vai ser sempre que vai ser possível, né? E os ensinamentos que a gente tira, né, do Evangelho? A doutrina espírita nos ensina que ninguém está condenado às próprias imperfeições. Todos nós, espíritos encaminhados, aprendemos errando, recomeçando e evoluindo. Então, a doutrina ela é muito satisfatória quando ela não julga quem erra, né? Quando diz que ninguém está condenado pelas próprias imperfeições, vários dos discípulos de Jesus também tinham as suas questões, né? Várias pessoas que ele conviveu também tiveram muitas questões, muitos que viraram santos também tiveram questões assim. Então, a gente não pode ser condenado que a gente errou. A gente tem chance e possibilidade de voltar e reconhecer que pode melhorar aquilo da imperfeição que a gente era. Todos nós somos espíritos sempre encaminhada, né? Estamos todos encaminhada para uma evolução. Talvez ainda carreguemos mágoas que precisamos aprender a soltar. Tem mágoas que é muito difícil de soltar. Tem pessoas magoadas que lembram de quem as magoou todo dia, toda hora. Isso não é saudável, isso é adoecedor. Talvez existam palavras que precisamos substituir pelo silêncio. Isso é um grande exercício, né, gente? Você ficar calado, daquela vontade de falar, de dizer aquela verdade que está aqui, mas você segura. Tem vários momentos que é melhor a gente ficar em silêncio. E silêncio também é uma prece, né? Então, enquanto a gente está em silêncio, diz, meu Deus, me ajude a não falar o que eu tenho vontade de falar. Talvez esse silêncio possa também ser substituído pelo diálogo ou também pelo perdão. Talvez precisemos ser mais pacientes com aqueles que convivem conosco e principalmente mais pacientes com a gente mesmo. Tem pessoas que não têm paciência nem consigo, né? Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Oh, por que eu não agi assim? Por que eu não pensei assim? Por que eu não comprei assim? Não tem paciência nem consigo. Não devemos desistir de melhorar cada dia. Vem aí agora o Setembro Amarelo, né? Que trata da questão da valorização da vida. Então, nós não podemos desistir de melhorar a cada dia. Cada dia é uma nova oportunidade para isso. Renovar-se não significa nunca mais errar. Nunca é um tempo muito longo, né? É muito longo você, eu agora não vou errar nunca mais. Não, isso aí é utópico, né? Volta e meia a gente erra. E erra feio. Significa não desistir de melhorar a cada dia. E a cada manhã é uma nova oportunidade de perdoar, de pedir perdão. Porque às vezes é fácil perdoar, mas é muito difícil pedir o perdão para alguém, né? Você tem que ser forte, né? Para chegar para outra pessoa e dizer, me perdoa porque aquilo que eu te falei ou aquilo que eu fiz não foi bom. Nós temos que fazer o bem, tem que corrigir os nossos erros, de oferecer uma palavra amiga sempre que possível. Às vezes a pessoa não quer ouvir nada, às vezes ela só quer um abraço, não quer ouvir nada. E de vencer uma pequena imperfeição. A gente começa pela pequena e a gente amplia. E quando percebermos que ainda temos muito a mudar, que isso não seja motivo para desistir.
Nós estamos evoluindo, então nós temos que mudar, mas é tanta mudança que tem que ser feita para a gente ficar melhor que dá vontade de desistir, né? Se reconhecermos nossas imperfeições, já demos um passo muito importante. Começamos a visualizá-las. Se a gente reconhece, a gente visualiza, fica melhor para tomar a decisão. Tentar ser uma pessoa melhor, que possamos sair daqui, gente, um pouco melhor, não apenas com novos conhecimentos, mas com um propósito simples e possível. Ser hoje um pouco mais paciente. Como é difícil, né, a gente exercitar a paciência. Nos dias de hoje as pessoas são tão impacientes. Hoje eu vinha do centro de Uber e ali na Via Expressa o moço deu seta para pegar uma via e uma moça atrás começou a buzinar, 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 buzinar. E ele foi, porque ele tinha dado a seta, eu não vi que ele errou. Mas a moça depois ficou no lado dele assim, abaixou o vidro, mas falou muitas coisas para ele. Ele ficou calado, né? Ficou calado. Ele usou a lei do silêncio ali para não piorar, mas ela, com certeza, ela não estava num bom dia, porque o que ela falou para ele, eu que estava no banco de trás, disse: meu Deus, essa moça aí tem todo esse vocabulário amplo, vocabulário muito amplo, assim, mas de tudo ela falou. E aí, não foi aquela situaçãozinha ali da seta de entrar numa rosinha, pegou a outra via. Ela, com certeza, já vinha de um dia tumultuado, de um momento mais, e aquilo ali só foi o momento que ela pôde extrapolar. E levou aquilo para a vida, não sei se refletiu sobre. Se hoje, ser hoje um pouco mais paciente, um pouco mais caridosos, um pouco mais humildes, né? E um pouco mais amorosos do que fomos ontem. Para que hoje a gente possa ser um pouco melhor do que fomos ontem. Amanhã a gente possa, porque cada dia que a gente acorda tem uma imensidão de possibilidades da gente ser uma pessoa melhor. A gente precisa aproveitar. Jesus é a nossa grande inspiração. Que a doutrina espírita possa nos ofereça luz para compreender, coragem para mudar e esperança para recomeçar. Cada dia recomeçar de novo e dizer: não, hoje eu vou tentar ser melhor. Se a gente não conseguir hoje, mas tem amanhã e tem depois, né? E que ao longo da nossa caminhada possamos compreender que a verdadeira renovação acontece silenciosamente dentro de nós, através das pequenas escolhas de cada dia. Que as pequenas escolhas sejam coisas boas, né? Que a gente possa escolher o melhor para nós e para o outro que está no entorno, que convive com a gente no nosso dia a dia. Que nunca nos falte esperança para recomeçar, fé para perseverar e amor para seguir adiante. Porque se a gente não tiver fé, não tiver amor, não tiver esperança, como é que a gente vai adiante? Aí vem, em muitos casos, o adoecimento, a falta do sentido da vida, né? E Deus não colocaria nós aqui, deixaria a gente viver até agora sem nenhum propósito, de não fazer nada de extraordinário, de não fazer o bem, de não se cuidar do outro. E a gente tem um propósito aqui. Se não encontraram, vão encontrar. Muito obrigada, gente. É a mensagem que eu trago hoje, então. Como é que é ser um bom espírita, né? Os espíritas são bons? Tem umas vírgulas aí, mas a gente está tentando. Né? Que cada um possa tentar, cada dia, fazer algumas escolhas para se tornar uma pessoa melhor. Não custa nada. O mais difícil é ser uma pessoa ruim. E a gente ainda acredita que no mundo, no universo, tem muito mais pessoas boas do que pessoas ruins. A gente precisa acreditar nisso como bons espíritas que somos. Muito obrigada pela escuta. Espero ter passado alguma informação que possa entrar no coração de vocês. Estamos sempre à disposição. Uma boa noite e que assim seja.